Luffy e Sanji entram em ação e partem pra cima de Kizaru do Gorosei Saturno. E descobrimos o verdadeiro objetivo de Barba Negra e seu bando. E qual a verdadeira raça de Teach. Mas fala galera Luiz aqui pra falar do capítulo 1007 de One Piece. Tá sendo um pouco atrasado o vídeo, peço desculpa, mas é um capítulo muito bom e vale a pena comentar, tem muita coisa interessante nesse capítulo. Mas chega de enrolação, fica até o final, deixa seu gostei, assim vai tá me ajudando e bora pro vídeo. O capítulo começa com os gigantes desembarcando na ilha de Egghead. A gente vê tanto Dory e o Brog como o Kashi e o Oimo, que são dois gigantes que a gente conheceu lá em Enies Lobby, que protegiam o portão da justiça, e o Sop ajudou eles a trocar de lado. E com isso, a gente vê o Sop super feliz, porque ele consegue ver o Dory e o Brog através de um binóculo, e fica feliz por reencontrar eles. E aqui o Oda tá dando um gostinho pra nós de como que ele vai trabalhar nessa relação, nessa reencontro do Sop com os gigantes, porque o Sop ele respeita muito os gigantes, ele tem uma relação de mestre e discípulo, ele até chama o Dory e o Brog de mestres. Então lá em Elba a gente vai ver muito dos gigantes ensinando o Sop a ser mais corajoso, e é isso que muitos fãs dele querem ver, né? Todo mundo quer ver o Sop tendo algum desenvolvimento bacana em Elbaf. Mudamos para alguns núcleos da ilha, a gente vê um panorama geral, a gente vê o Brook e a Lilith tentando parar o Sunny ainda, a gente vê o Jinbe indo atrás do Zoro, e a gente vê finalmente a situação do Zoro, que é lamentável. Vemos tanto o Lute e o Zoro lutando pau a pau, o Zoro usando suas duas espadas com hack, enquanto o Lute está usando suas garras sem hack, e pensar que alguém que feriu Kaido não conseguir ferir a mão de um leopardo sem hack é meio triste, né? Além que estamos vendo o Lute, ele zoando o Zoro, chamando ele de peso, porque sem ele, o bando não vai conseguir fugir. Então o Lute, ele tá prolongando essa luta pra prender o bando o máximo que puder na ilha, chamando e falando que a culpa é do Zoro, porque o bando não pode fugir sem nenhum companheiro. Então, com o Zoro lá, eles não vão conseguir fugir. Essa situação do Zoro tá meio triste, tá meio triste. O foco muda para a Marinha tendo algumas baixas por causa dos pacifistas, e eles decidem usar os navios de guerra a contra-atacar, assim conseguindo derrotar alguns pacifistas. Após isso, voltamos pro núcleo do Luffy e da Bonnie, e a gente viu uma cena bem legal, onde a Bonnie fala que sempre esperou pelo Luffy, e o Luffy, como é meio ingênuo, meio inocente, ele fala que como que ela esperou por ele se eles sempre estavam juntos. Ela falou, né, que esperava por ele, Nika. Ele pergunta o que é um Nika. Até hoje ele não sabe o que é um Nika. E eu acho que se alguém, caso no final do arco na Bonnie falar porque ele é Nika, que a fruta dele não é Gomu Gomu, acho que ele nem vai acreditar, ainda vai achar que ele é Gomu Gomu ainda. E nisso o Luffy vê o Vegapunk todo machucado e fala pra Bonnie que vai ensinar ela a como dar um soco. Como dar um soco realmente forte. E o Gorosei aproveita e acerta o Luffy com seu golpe mental, machuca o Luffy, mas o Luffy ele aguenta o golpe e começa a girar seu braço, assim usando o Gomu Gomu no Dao Gatling, e começa a socar a cara do Gorosei Saturno. Em um quadro muito bonito, o Luffy manda o Gorosei voando pra longe. E rapaz, até que demorou pro Luffy fazer alguma coisa no Gorosei. Mas falando no Gorosei, tá triste pro lado dele. O Gorosei só tá tomando porrada. Mas em compensação, a gente tá vendo que o Gorosei ele tem um poder de regeneração muito grande, porque tudo que ele toma, ele volta completo, zerado. E esse golpe mesmo do Luffy, que o Luffy esmurrou a cara dele, ele volta sem nenhum problema, sem nenhum dano aparente. Então isso, mesmo ele sendo saco de pancada, ele mostra que ele é forte. Enquanto o Gorosei tá fora de combate, tá fora de cena, a gente vê todo mundo indo fugir e querendo levar o Vegapunk, mas o Vegapunk não podendo ir, porque caso ele se mexa, ele vai acabar morrendo. Mas caso ele fique parado também, ele vai morrer de qualquer jeito, de sangramento. E nisso, o Kizaru aparece, mirando seu laser na Bonnie e atira. Só que quem aparece pra salvar a Bonnie é o Sanji, metendo uma bicuda no laser. E o rapaz, o Sanji só aparece pra matar. É o homem, não tem jeito. E o grande destaque dessa cena é a cara de surpresa, cara de choque do Kizaru. É a primeira vez no mangá que a gente vê o Kizaru fazer uma expressão assim tão forte. Nem quando ele lutou com Barba Branca, nem quando lutou com o Ben Beckman, o Marco, até o Luffy, o Kizaru não fez uma expressão tão forte, mas com o Sanji, ele fez uma cara de que se borrou. E até o Frank faz aquela cara do Enel de surpresa, porque, né, chutar uma luz é algo bem raro. E nisso o Sanji fala que o amor brilha mais que a luz, é mais forte que a luz. E o
Kizaru meio que rebate, falando que se isso fosse verdade, a física não existia mais. E só 2 adendo pra essa cena. A primeira é que o Sanji finalmente ativou os genes dele, agora ele tá sério, agora o cara vai com tudo. E o segundo é que muita gente, querendo meio que desmerecer o Sanji, fala que esse feito do Sanji chutar a luz do Kizaru foi por conta das botas do Vegapunk, mas isso não é verdade, porque muita gente lembra daquela cena da Atlas, que mostrou no anime recentemente, que ela possui uma luva que consegue interagir com a luz. Muita gente, não, as botas fazem a mesma coisa, mas as botas não fazem, as únicas coisas que elas fazem é flutuar, aquele sistema de flutuação, e ficar presa no chão. Mas interagir com a luz, as botas não fazem isso. E eu aqui consta isso, que o Luffy, ele quebrou as próprias botas dele só correndo. Como que algo que quebra correndo seria capaz de parar a luz no chute? Não faz nem sentido. E nisso, geral foge, se sobrando só o Luffy e o Sanji contra o Kizaru. O Vegapunk tá lá também, mas é praticamente peso morto, literalmente. E o capítulo corta, a gente vê a situação do Gorosei e alguém chegando perto dele, e nisso a gente descobre que os membros do bando do Barba Negra que foram pra ilha é ninguém menos de que o Van Algo e a Catarina Devon. E a escolha de personagem que o Oda colocou aqui me surpreendeu bastante, literalmente. Eu não esperava em nem 1 milhão de anos que seria o Van Algo. Primeiro, era 100% certeza que era o Lafitte e a Catarina Devon, ambos porque os dois eram meio furtivos, eles têm propriedade furtiva, o Lafitte e a Devon, e também porque o Lafitte, ele até agora não ficou ativamente como os outros membros. A gente viu o povo lá, Shiryu, o Aokiji, o Wolf, lutando contra o Garp. A gente viu o Burgs, o Van Algo mesmo, lutando contra o Lau. E o Lafitte, o único que não fez alguma coisa. Até a Devon fez algo lá em Amazon Lily, mas não foi tão grande. O Lafitte, ele mal apareceu. A última vez que a gente viu o Lafitte foi em Dressrosa. Mas eu fiquei surpreso com o Van Algo, porque o Van Algo, ele lutou com o Lau, com o comando do Lau, um dia antes do cerco. E o navio do Barba Negra que foi pra Egghead foi um dia antes do cerco. Então, tipo, foi menos de horas que o Van Algo lutou contra o Lau, derrotou o Lau e foi pra Egghead. O tempo não bateria tanto assim, porque Egghead pra Ilha Winner, que era a ilha do Lau, é muito longe. É por isso que eu tenho uma teoria sobre esse poder do Van Algo na minha cabeça. Que é, pra quem lembra, pra quem já assistiu Hunter x Hunter e viu na saga das Formigas Quimeras, que tem um personagem que controla portais, e a missão dele era entrar na mansão, no palácio do Meruem, e fazer meio que uns checkpoints em alguns lugares estratégicos, para quando for a hora da invasão, o Gon e o Killua não aparecerem na porta da frente, eles teleportarem por algum lugar. Tem algum checkpoint que sairiam por lá eles. Eu acho que talvez, seria muito roubado, mas é só um chute, que o Van Algo talvez consiga fazer um checkpoint, talvez. Por exemplo, ele coloca alguns lugares específicos, pode colocar uma vez só, mas ele pode mudar o local. Por exemplo, ele pode colocar um checkpoint em Ratinusso, aí ele pode a qualquer momento ir para Ratinusso. Eu chuto que seja isso. Faria sentido ele conseguir chegar tão rápido até a Devon, para poder ir até Egghead. Ele botou lá o checkpoint no navio dela, terminou e foi. Faria sentido, mas seria um poder muito roubado, porque ele poderia ir pra qualquer lugar muito rápido. E nisso a gente vê a Catarina Devon tocando no Gorosei Saturno e falando que a missão deles foi completa, mostrando que assim agora ela consegue se transformar nele. E nisso a gente vê o Gorosei Saturno falando que por que os prisioneiros mais cruéis do level 6 de Impel Down seria submisso a alguém. E ela refuta falando que o Tite, ele é especial, e o Gorosei fala que a linhagem dele também, dando muita possibilidade do que possa ser. Calma que eu vou falar isso mais no final. E tinha uma cena bem interessante do Gorosei perguntando quais são os objetivos dele. E um quadro bem bonito, a gente vê a Devon e o Van Algo falando que é o mundo. Eles querem o mundo, eles almejam o mundo, o Tite e seu bando. E o Gorosei, sem perder tempo, ataca o Van Algo e a Devon, mas o Van Algo usa o poder dele, se teleporta pra longe, deixando assim o Gorosei com cara de tacho. No final do capítulo a gente vê o Van Algo e a Devon indo voltar pro navio deles para ir embora de Egghead, mas o Caribou abordando eles
e falando pra levar ele junto porque ele é super fã do Teach e que entrou no mundo dos piratas por causa dele e quer muito entrar pra tripulação dele e ver ele pessoalmente, assim acabando o capítulo. Bom, tem muita coisa pra falar sobre toda essa parte do bando do Teach com o Gorosei. Primeiro vamos falar sobre o objetivo deles, a Egghead. Eu achava pessoalmente que seria pegar o Seraphim da boa Hancock, a esse Snake, mas não foi esse caso. Ou também eles pegarem a York, porque ela sabe muita coisa, né? Ela pode construir a Mother Flame, ela ajudaria muito eles também, mas não foi esse caso. E sim tocar no Gorosei para pegar a aparência. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás, vou deixar aqui o linkado, sobre o objetivo deles. Eu falo que eles possivelmente matariam o Gorosei Saturno para pegar a aparência, porque não faz sentido eles roubarem a aparência do Gorosei com ele vivo. Então, mas realmente, ele tá vivo ainda e eles pegaram a aparência, então não faz muito sentido eles usarem no futuro, para quando eles forem lá pra Merijô fazer alguma coisa. Só se ele morresse agora, o Gorosei aqui, e ficasse em off pro mundo, mas aí não sabemos. Sobre a linhagem do Teach, possivelmente ele deve ser um bucaneiro igual o Kuma, é a teoria mais plausível, também porque existe um livro que se chama Barba Negra Bucaneiro e o autor é um D, então tipo, é muita coincidência tudo. Oda deve ter pego referência a esse livro, mas só que algo que não faz muito sentido é que se ele é um bucaneiro e o governo sabia disso, não faz sentido ninguém atrás dele, porque o governo odeia os bucaneiros. O Kuma só virou Shibukai porque estava sendo usado para virar uma máquina, mas Barba Negra, o governo muito bem podia mandar alguém atrás dele. E com essa coisa do Barba Negra, do bando dele quererem o mundo, é muito foda. É uma frase meio clichê, mas o jeito que foi falado aqui foi muito maneiro. E com esse passo agora da Devon conseguindo virar o Gorosei Saturno, eles estão um passo a mais de ficar próximo do trono vazio e o Teach virar o rei do mundo. O problema é eles passarem do Insama e dos outros Gorosei, mas aí eu tenho certeza que o Teach tem um plano pra isso. E sobre o Caribou se juntando ao bando do Teach, só lascou. É só isso que tem que falar, lascou, porque o Caribou sabe sobre duas samas ancestrais, a Pluton e a Poseidon, e com certeza quando se encontrar com o Teach, ele vai falar isso na hora pra ele. E o Teach, sem pensar duas vezes, vai atrás dessas armas ancestrais. Eu chuto que ele vai primeiro atrás da Pluton, porque a Poseidon vai ser mais difícil pegar. É nem no caso difícil pegar, mais difícil domar, porque a Shirahoshi ainda não consegue controlar o poder dela de arma ancestral. Então a Pluton deve ser mais fácil. Então o Teach deve ir para o Wano e pegar essa arma para ele. E possivelmente o Shanks deva interceptar ele. Aí deve rolar finalmente a luta deles em um ano. Shanks contra Barba Negra. E aí sim teríamos finalmente um grande embate dos dois e possível resultado entre eles, que pra mim Shanks vai de ralo. Shanks pra mim é o grande momento do Shanks morrer pro Teach. Mas e vocês, o que acharam do capítulo 1107 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante, de se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando, e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.